Olá, boa tarde. Um ator, um texto e o público. Esses são os três elementos que formam a arte cênica, ou como é popularmente conhecida, a arte de interpretar. Desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, o teatro encanta milhões de pessoas nas mais diversas formas de expressão em todo o mundo. E em Sergipe não é diferente. No Terra Serigi deste sábado, você vai conhecer a trajetória da arte cênica sergipana, através de depoimentos de pessoas que encantaram ou ainda encantam o público, seja na tragédia ou na comédia. Os historiadores afirmam que as primeiras manifestações teatrais de Sergipe são datadas do século XIX em cidades como Aracaju, Laranjeiras e Propriá. Mas foi nos anos 50 e 60 do século passado que Sergipe passou a ter uma produção mais efetiva. Uma das entidades que contribuiu com esse sucesso foi a extinta Sociedade de Cultura Artística de Sergipe. Nos anos 50, o então Cine Teatro Rio Branco abrigava as produções de fora. Músicos, bailarinos e atores de todo o mundo se apresentavam aqui. A Sociedade Sergipana buscava a cultura. Por isso, nesse período, foi fundada a Sociedade de Cultura Artística de Sergipe. Foi uma sociedade civil formada por profissionais liberais, professores, advogados, engenheiros, com o intuito de possibilitar a realização de espetáculos culturais em terras sergipanas. Um dos papéis, talvez não o único, foi o fato dela ter estimulado a formação de grupos teatrais locais e a preocupação em formar novas plateias. A Sociedade de Cultura Artística de Sergipe, presidida então por José Carlos Teixeira, criou o TECA, Teatro da Cultura Artística. E como a primeira peça foi Chuva de Somerset Maugham, quem fez o papel principal foi Teresa Prado, cujo apelido carinhoso era Teca. Então nós chamamos o teatro de Teca. Então tivemos ali pessoas como o professor Antônio Rocha, que não continuou lamentavelmente no teatro, o professor José Romário. Foi de autoria do professor João Costa uma das primeiras montagens sergipanas que foram apresentadas fora do estado, nos anos 60, Recital Sem Opus. E na mesma época, Aglaé Dávila Fontes monta o grupo de teatro Gato de Botas. Com os elementos, algumas crianças, principalmente os adolescentes e alguns adultos que tomavam parte nas novelas, que eu fazia muita novela infantil na Rádio Cultura e tal. Nós montamos muitas peças de Maria Clara Machado e fizemos uma coisa assim importante aqui, que foi a montagem de um trabalho trazendo, eles não usam black tie, trazendo um diretor de fora. E a gente não tinha dinheiro e nós tomamos emprestado num banco 3 atores, inclusive era eu, Alencar e Lucinha, que nós tínhamos emprego, certo? Aí então nós fizemos um empréstimo no banco para a montagem desse espetáculo, que eu acho que foi um marco em termos do teatro sergipano, do desenvolvimento do teatro sergipano. Na década de 70, a consolidação da Sociedade de Cultura Artística e do Ateneu como espaço de espetáculos trouxe estabilidade ao teatro sergipano. A gente tinha uma tendência a fazer espaços, montagens com cenário tradicional. Quem fazia o cenário aqui era Nestor Braz, que era o grande cenógrafo, né? Aí a Aglaé traz também para a universidade o Mendes Filho, que era um iluminador. Então Mendes começa a estar uma visão, formar pessoas na área técnica, chama Denis Leão para ser parte da iluminação. Então começa surgindo pessoas interessadas na cafetaria do teatro. A atriz Maurelina lembra da proposta do grupo Grifacaca. Era assim um grupo muito abrangente, né? Que é Grupo Regional de Folclore e Arte Cênica Amadorista Castro Alves. Muito abrangente. Nós ganhamos um contrato com o Mobral, que era fazer 2 municípios por semana. Então nós percorremos Sergipe. Daí veio uma ousadia maior, que foi participar do Festival de Teatro Amador em Feira de Santana, e ganhamos também. O grupo expressionista montou a peça Brefaias, um espetáculo popular ambientado na Feira de Aracaju.
o esmolé, a prostituta, os personagens que compõem uma feira, né? Na linguagem também da feira. E nós pegamos com o expressionista um período terrível, quando todos os textos passavam por uma censura. Brefaia mesmo foi censurada em não sei quantos... Brefaia tinha 7 ou 9 cortes, né? Então, aí ou você levava com os cortes ou você não levava. Era o poder, não é, do golpe militar em cima da cultura. Foi no Grupo Opinião que o talento das atrizes Valmir e Valquíria Sandes foi revelado. Nós fazíamos assim muitas pesquisas. A gente não pegava qualquer texto. Não, vamos montar, vamos dar para ganhar dinheiro. Não. A gente tinha que pesquisar, passava 1 mês, 2, 3 pesquisando qual era o texto que seria mais aceitável, que o público da época aceitava, qual era a noção do personagem, se o público ia gostar, se não, qual era o tema, né? A magia do teatro também encantou as crianças. Jorge Lins fundou o grupo Raízes, ainda em atividade. A gente passou por várias fases engraçadas, né? Teve a fase que a música era ao vivo, trabalhava todo mundo com violão, aí Paulo Lobo, Joésia Ramos já trabalhou com a gente, Pantera já trabalhou no Raízes. E depois a gente começou a fazer com playback. Hoje a gente trabalha com playback e canta. Às vezes a gente mistura vários elementos. A música sempre foi um constante no trabalho da gente. Pelo Raízes já passaram mais de 500 nomes diferentes. Os bonecos do Mamulengo do Cheiroso trouxeram para as crianças a cultura popular. O teatro de boneco é uma forma também de educação informal, né? Então, como ele é informal, todo mundo se encanta. Tanto a criança, como o velho, como todo mundo. Eventos como o Encontro Cultural de Laranjeiras e o Festival de Artes de São Cristóvão criaram oportunidades para que os artistas mostrassem os trabalhos. O Festival de Arte de São Cristóvão trazia grupos artísticos do Brasil e do exterior, inclusive grupos de teatro. Quando terminavam seus espetáculos, ficavam em São Cristóvão trocando ideias. Então, um ator ou diretor do Rio Grande do Sul, da Paraíba, de Santa Catarina, trocava ideias com a nossa juventude. E a nossa juventude apresentava também os teatros amadores da universidade, que foi criando, e outros que foram surgindo por força desses contatos. Foi no Festival de Artes que o Grupo de Teatro Livre da Bahia se apresentou. O ator Bem-vindo Cerqueira realizou um curso de teatro de rua patrocinado pela SCAS. Quando ele vem dar essa oficina, o Emboaça já existia, mas ainda não tinha uma definição se faria teatro de rua ou palco. Claro que a definição para fazer teatro de rua foi a partir do espaço físico que nós tínhamos em Aracaju, ou seja, a gente só tinha um teatro Ateneu. A questão ideológica, o desejo de trabalhar com a cultura popular. Então, essas 3 questões possibilitaram a ida de um grupo para a rua. O primeiro grupo sergipano a fazer teatro de rua foi o Emboaça, que estreia no ano seguinte, em 1978, na Feirinha do Siqueira. Um enorme sucesso que mudou a história do teatro em Sergipe. O teatro sergipano invade as ruas do Brasil e do exterior através da influência do grupo Emboaça. É o que você vai ver no próximo bloco. Nos anos 80, o teatro sergipano se destaca. O grupo Emboaça consegue superar todas as expectativas. O teatro de cordel ganhou notoriedade e fez sucesso na Europa e América Latina. A partir daí, outros grupos também investiram no teatro de rua. No início dos anos 80, o Emboaça se consolidou como um dos mais importantes grupos de teatro do país. A linguagem de cordel, aliada aos elementos do folclore sergipano, tornaram-se referência na arte cênica brasileira. As danças folclóricas eram conduzidas com maestria pelo ator Mariano Antônio Ferreira. O sucesso e a experiência do Emboaça influenciaram outros artistas. Não só em Sergipe, como também em outros estados do Nordeste brasileiro. Alagoas, o grupo Joana Gajuru surgiu a partir do Emboaça, a partir da oficina do Emboaça. Paraíba, Quem Tem Boca para Gritar, de Campina Grande, surgiu a partir do Emboaça. Rio Grande do Norte,
O Alegria, Alegria surgiu a partir do Emboaça, assim como o Estandarte e outros grupos em Mossoró. Virgínia Lúcia, fundadora do Emboaça, se integrou ao grupo de teatro Mambembe. A peça Quem Matou Zefinha alcançou grande sucesso. Essa peça ela é escrita como uma síntese, uma tentativa de juntar comédia dell'arte e teatro expressionista alemão do Brecht, né? Então foi uma coisa bastante vivida, então a gente comentava o texto na mesa do bar, como era que Zefinha, a personagem estava sendo criada. O próprio professor que vinha de uma experiência do Teatro Popular do Nordeste, que é o Maurício Carvalheira, e que estava aqui dando um curso na universidade, no Centro de Cultura e Arte, e ele vê a peça e diz: eu nunca pensei de ver Brecht encenado em Sergipe, num texto que ele não escreveu. Nos anos 80, era aqui no Cutarte que a maioria dos grupos se reunia. Nesse espaço, entre ensaios e leituras, os atores escreviam a história da arte cênica sergipana. Com a quantidade de montagens, houve a necessidade de uma organização. Foi assim que os grupos se reuniram na Federação de Teatro Amador, a FETAS. Até então, as pessoas não reivindicavam muito, porque eles faziam teatro, né? Tinham um apoio, eram pessoas expressivas no mundo cultural da cidade, da educação e tal, então não tinha grandes reivindicações. Quando a coisa vai preferir, começa a ter um cunho mais de necessidade, de participação política e tal, começa a reivindicar. Reivindicar como? A quem? Dinha Barreto e outros artistas foram lançados através do Grupo Cenário, que surgiu de uma proposta inovadora. Tinha uma feira da comunidade, onde todos os conjuntos participavam. Cada conjunto habitacional levava uma apresentação cultural. E nós fomos sorteados para levar uma apresentação de teatro. Então, Dona Vandete, que já faleceu, sugeriu que esse grupo, que era um grupo de jovens, fizesse isso. E convidou Valdir, que era, na época, ele já fazia parte do grupo Check-up, e algumas outras pessoas que já faziam parte do grupo Check-up, para ir nos ajudar a montar esse espetáculo. Nós montamos Para Viver de Cartucheira no Bando de Lampião, que é uma adaptação de Jorge Lins. Enquanto isso, Bosco Scarfes, com o grupo Check-up, contagiava as plateias com seu espírito de vanguarda. Ousado e polêmico, ele é hoje reconhecido como um dos maiores diretores de Sergipe. Ele revelou diversos talentos, como o da atriz Tetê Narraz. Ele cantava, ele dançava, ele interpretava, ele fazia de tudo, e isso tudo ele passou para a gente, né, para os seus atores. Foi ele quem me fez. Eu acho que eu devo tudo a ele. Com o fim do Check-up, o jovem Cícero Alberto e mais alguns atores fundaram em fevereiro de 1984 o Grupo de Teatro Imagem. A proposta da gente era fazer teatro que utilizasse música, dança, inclusive o teatro também. E a gente começou com a comédia Salve-se Quem Puder, né, que a gente, a essa altura também, a gente já tinha feito um trabalho no curso, colégio que eu lecionava na época, e alguns alunos me seguiram depois que eu deixei a escola, e a gente fundou o Grupo Imagem. Atores consagrados nos anos 70, Tadeu Machado e Lânia Duarte criaram o Grupo EPA, uma proposta de grandes produções. Nós montamos o primeiro espetáculo que a EPA montou, foi um espetáculo infantil de Silvio Ortoff, chamado Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove. E foi um espetáculo que fez muito sucesso. Viajamos para Maceió, viajamos para Recife, viajamos o Nordeste inteiro. Década de muitas premiações, o troféu Mendes Filho homenageava um dos pioneiros do teatro. O diretor Paulo Barros e o grupo Asas de Teatro ganharam diversos prêmios na época. Iluminação, a Floresta do Alinhamento do grupo Asas de Teatro. Com um cenário muito simples, e foram cordas amarradas aqui no proscênio. A indumentária, uma malha preta e a máscara branca, aí pronto. Ele simplesmente depositou nas minhas mãos 2 lanternas. E o meu trabalho, né, experimental, que era o trabalho, né, era simplesmente iluminar o espetáculo. E foi com esse espetáculo que eu ganhei o primeiro prêmio, né, de iluminação. O Emboaça faz sucesso no sul do país. Com isso, o grupo parte para o exterior. Nós fizemos Portugal, fizemos a cidade do Porto, fizemos mais 8 ou 9 cidades. Em 94 foi quando tivemos participação em eventos, tanto em Cuba quanto no México. De Portugal veio a inspiração para a montagem do Alto da Barca do Inferno.
Rivaldino Santos interpreta Arthur Bispo do Rosário em Senhor dos Labirintos. Tem a história da loucura que me fascina, né? Tem o texto que é um poema, tem a direção de João Marcelino, que eu considero o melhor diretor do Norte-Nordeste, e tem o Grupo Emboaça, que é uma escola de referência para a formação de ator em Sergipe. O diretor Raimundo Venâncio realiza diversos espetáculos, a exemplo do Arquiteto e Imperador da Síria e do ciclo de leituras dramáticas de Brecht. Inicialmente a ideia era que nós fizéssemos só uma apresentação, que a estreia foi na segunda-feira. Mas o sucesso foi tão grande no primeiro dia, teve polícia, porque só entravam 80 pessoas, e a peça tinha cenas muito picantes, porque era explorado muito nu, tinha muita cena de nu, né, e isso chamou muita atenção, e criou-se assim um burburinho na cidade que a gente acabou tendo que fazer a semana toda. A Companhia de Teatro Deu Branco conseguiu êxito com comédias, a exemplo de como O Mordomo Não é o Culpado. Quem escreveu foi o Anderson Santana, e passamos o mote para ele, e a ideia era de que fosse uma peça que um grupo de teatro estava ensaiando e um ator era assassinado em cena. E aí Anderson, a partir dessa ideia, desse mote, ele escreveu o texto, que foi Quando o Mordomo Não é o Culpado. Aí nós estreamos e participamos logo em seguida do prêmio Arlequim de Mármore. E fomos indicados em todas as categorias do prêmio. E ganhamos o prêmio de melhor texto e melhor cenário. Diane Veloso e um grupo de jovens artistas criaram a Companhia dos Duendes. A gente montou Bodas de Sangue e foi um processo, nossa, muito grande, foi longo, preparação vocal, preparação de corpo e pesquisa. Então, assim, na verdade, a gente respirou aquilo juntos durante muito tempo, né? Enfim, nasceu Bodas, que foi também um divisor até de águas na época. Foi um espetáculo que mexeu muito com a cena local. Em 2002, a inauguração do Teatro Tobias Barreto gerou expectativas. Novos grupos surgiram na era dos editais. Tempo de montagens de qualidade e casa cheia. Em 2002, o Ministério da Cultura lançou o programa Ensina Brasil. Então nós estávamos assim em busca de algum edital, algum incentivo para que a gente pudesse realizar a primeira montagem, né, desse espetáculo, do espetáculo de Ariano Suassuna. Nós montamos o Santa e a Porca com essa seleção, né? O Estado de Sergipe teve 2 projetos selecionados, nós fomos um dos contemplados, e a partir de então nós tivemos o recurso financeiro necessário para se montar o espetáculo. Montamos o espetáculo, que teve a direção de Lindolfo Amaral. Graças a Deus, nós obtivemos êxito, o público sergipano respondeu, tivemos casa cheia em todos os espetáculos que apresentamos aqui, como também fora. Esse é um espetáculo que nós já rodamos 10 estados brasileiros, certo? Nós já estivemos aqui em Aracaju, tivemos em Recife com Ariano Suassuna na plateia, Natal, João Pessoa, Maceió, Palmas, Goiânia, Curitiba, dentre outras capitais. O Grupo Imagem de Cícero Alberto se mantém firme e monta Belo Belo, adaptação da obra de Manuel Bandeira. Tânia Maria participou de Água Mole e Pedra Dura, Tanto Bate Até Que Fura, sucesso em Guaramiranga, no Ceará. A gente ganhou 2 prêmios, um deles como destaque do festival e o prêmio de melhor espetáculo pelo júri popular. É um espetáculo bem interativo, um espetáculo que resgata a cultura popular, fala dos folguedos de Sergipe. Ratos de Esgoto, da Companhia Usina de Teatro, também participa com sucesso do Festival Cearense. Da ideia de Valdice Teles, o Emboaça realiza os projetos sociais Mané Preto e Nosso Palco é a Rua, uma nova etapa para o grupo. A gente consegue que jovens já sobrevivam, não é uma sobrevivência total, mas parcialmente eles já ajudam dentro do orçamento familiar, animando festas, fazendo pequenos esquetes, fazendo coisas que têm relação com a educação e com a arte. O grupo de teatro Boca de Cena é formado por ex-alunos do Grupo Emboaça. Foi também de um projeto social que surgiu o grupo Troteatro, de espetáculos do povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis. O grupo Troteatro iniciou com a peça Nunca é Tarde. E, além da peça Nunca é Tarde, nós fazemos também a Paixão de Cristo, que já era desde o projeto, e agora, como Troteatro, nós também continuamos a realizar a Paixão de Cristo, que vai fazer 9 anos. E, fora a Paixão de Cristo, dos espetáculos, nós também temos um projeto com o Troteatro Mirim, que a gente dá aula aos sábados às crianças da comunidade. Juliana Romana hoje é estudante da UFES, faz licenciatura em teatro.
e agora com a Federal aqui em Sergipe, é a nossa grande chance de crescer na área de teatro. E a arte de emprestar sentimentos continua aí, se renovando, buscando no passado a inspiração da luta do presente para garantir um futuro promissor. Sim, porque o teatro pede passagem e o espetáculo continua para sempre.